mais uma vez, reforçar o agradecimento a vocês pelo convite. O momento é extremamente oportuno, Márcio, para que a gente possa começar a aproximar mais esse diálogo. Eu tenho conversado já com profissionais da imprensa, nós temos recebido frequentemente a visita de alguns de vocês lá, temos conversado em outros ambientes também, e agora estamos há praticamente um ano. Dezembro de 2012 é a data de conclusão das obras civis, é o momento em que a FIFA, de entrega do equipamento para a FIFA, para começar a preparação para a Copa das Confederações, e dentro de mais ou menos um ano deveremos ter a inauguração oficial, com os primeiros jogos testes. Então, este ano de 2012 é o momento oportuno para que a gente, com os projetos cada vez mais detalhados, possamos conversar com os profissionais que vão trabalhar dentro da Arena Fonte Nova, que são vocês da imprensa, que são os outros públicos também que nós vamos nos relacionar. Por isso, mais uma vez, eu acho que o momento é bastante oportuno. Fazer um rápido histórico para vocês sobre o projeto de reconstrução e operação da Arena Fonte Nova. Todo mundo sabe que o estádio da Fonte Nova foi fechado depois de um acidente em 2007, e em maio de 2009, após a confirmação de Salvador ter sido confirmada, maio de 2009, quando Salvador foi confirmada como uma das sedes da Copa do Mundo FIFA 2014, a decisão do governo do estado foi reconstruir o antigo estádio naquela mesma localização. E a decisão foi essa para que pudesse promover uma revitalização do bairro, daquela região central onde o estádio está localizado, e que é uma das melhores localizações, mais centrais de todas as arenas do Brasil. Isso é uma força muito grande para a atração de público, e obviamente promovendo o novo desenvolvimento daquela região do Jardim Baiano, de Nazaré, Brotas, Engenho Velho de Brotas. O projeto de reconstrução, então, o governo do estado lançou um procedimento de manifestação de interesse, PMI, para que fossem apresentados projetos, e esses projetos seriam escolhidos pelo governo do estado para posteriormente entrar na licitação, para sair da antiga Fonte Nova para o novo conceito de arena. Por favor. O consórcio vencedor dessa licitação, então, após a escolha do projeto, foi formado alguns consórcios foram formados para concorrer, e o consórcio vencedor foi formado pela Odebrecht e pela OAS, que constituíram, logo após a conquista do contrato, constituíram uma sociedade de propósitos específicos chamado Fonte Nova Negócio e Participações, que é essa empresa que tem a concessão para reconstrução e operação da Arena Fonte Nova. Essa empresa firmou um contrato de parceria público-privada com o governo do estado da Bahia. Foi talvez acho que o primeiro estádio a ser assinado o contrato de parceria público-privada no Brasil. Depois vieram outros, como Natal, como Fortaleza, Mineirão, outros estádios em Pernambuco, mas esse nós fomos o primeiro, com o objetivo não só de reconstruir e entregar para a Copa do Mundo ao governo do estado, mas indo além, entrando na operação, na gestão, operação, manutenção, exploração econômica desse equipamento nos próximos 35 anos. O primeiro grande evento, obviamente, que era a meta do governo do estado e de todos os governos estaduais que estão envolvidos nos projetos, é sediar jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, e somos também candidatos a sediar os jogos da Copa das Confederações 2013, com confirmação a ser feita pela FIFA em junho deste ano, a depender da evolução das obras da Arena, e acreditamos que estaremos lá em função do progresso hoje. Vocês que estiveram lá ontem puderam visualizar um pouco, nós estamos com 55% já das obras concluídas, somos uma das arenas que estão mais à frente no Brasil. Então, acreditamos firmemente que estaremos, sim, presentes na Copa das Confederações em 2013. Para isso, a gente tem que atender o caderno de encargos da FIFA, que prevê, dentre outros, um espaço para uma vila de hospitalidade durante o Mundial. Vocês, profissionais que cobriram Copas do Mundo, sabem que a FIFA precisa de área para vila de hospitalidade, então teremos um espaço destinado para isso. Instalações internas, o tempo de evacuação em caso de emergência máximo de 8 minutos,
a visibilidade, não há pontos cegos dentro da arena, isso é um dos quesitos também do caderno de encargos da FIFA. Centro de mídia, boa qualidade de automação, espaço para os equipamentos de TV para transmissão de imagens, tudo isso obedecendo ao caderno de encargos da FIFA, e a arena está em conformidade com esse caderno de encargos. Mas o objetivo da reconstrução dessa arena nessa região não é simplesmente a Copa do Mundo. Há por trás todo um projeto de legado de fazer com que a arena se converta num grande centro integrado de negócios, turismo, lazer, entretenimento, e que promova de fato uma revitalização daquela região. Ela tem uma localização realmente privilegiada ao lado do Dique do Tororó, então são dois equipamentos de lazer e entretenimento que se comunicam muito bem, e a região de Jardim Baiano, Nazaré, que é uma área tem um fórum, tem várias empresas sediadas ali, também tem o viés de negócio, que também se comunica muito bem com o equipamento da Arena Fonte Nova e o seu entorno. Nós falamos de arena multiuso e muitos estão acostumados com os estádios de futebol e me perguntam: o que é ser arena multiuso? É hospedar show e futebol também, futebol e também show? A resposta é isso e também outras coisas. É funcionar realmente 365 dias por ano, porque fazer jogo de futebol e show, qualquer estádio hoje pode fazer, uns melhor, outros pior, quer dizer, dependendo da infraestrutura de que esses estádios são dotados, alguns com melhores condições, outros nem tanto. Mas uma arena multiuso prevê a sua utilização 365 dias por ano, independentemente se você tem um grande evento para 50 mil pessoas, que é a nossa capacidade, seja esse evento um jogo de futebol, ou um show, um espetáculo musical, ou seja um congresso como esse, em que a gente possa realizar dentro dos espaços multifuncionais da arena, seja simplesmente uma pequena reunião de um grupo de 10 a 15 pessoas, seja uma festa de casamento. Então, isso é que começa a caracterizar o estádio como realmente ser multifuncional e assegurando a receita para que ele não se torne um elefante branco. Obrigado, doutor Lino. Parabéns pelo grande trabalho na Arena Fonte Nova. É orgulho, sim, para a Bahia. Bom, a gente recebe agora a visita do presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, um dirigente jovem que colocou o Bahia na primeira divisão, e que eu gostaria de chamar aqui à frente, presidente, para entregar em nome da Abraço e da BCD uma placa em homenagem ao trabalho que se faz belíssimo no clube que está na primeira divisão. E como o presidente do Vitória chegou mais cedo, a gente falou aqui, ele fez uma brincadeira, começou a contar as histórias aqui, mas é um dirigente vitorioso com certeza. E você, pela jovialidade, mas competência no trabalho, o Bahia está hoje no cenário de destaque nacional, vai disputar a Sul-Americana, um clube que você pegou na segunda divisão. Então a gente tem história para contar dos nossos dirigentes. Queria entregar essa placa, por favor. Meus parabéns, presidente. Reconhecimento a esse trabalho maravilhoso no Bahia. Bom, meus amigos, bom dia aí a todos vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa placa e essa homenagem. Eu sinceramente não esperava, não sabia que a gente teria essa oportunidade de receber essa placa aqui de vocês. Quero agradecer ao Aderson e a Márcio por essa oportunidade de receber uma placa da Abraço. Eu me sinto realmente muito feliz e lisonjeado, porque vocês são aqueles que representam, Márcio, a imprensa esportiva do Brasil, né? E nós que aprendemos a conviver com vocês aqui da Bahia, né? Mais especificamente nesses últimos 3 anos, e temos uma convivência realmente muito próxima e saudável, né, para o futebol, para o nosso convívio aqui da Bahia, com o Bahia especificamente, mas com o Bahia, Vitória e os outros clubes.
temos também aprendido muito com a imprensa esportiva. Futebol é um negócio, é um esporte em que o dirigente tem de ter também a humildade de entender que não sabe tudo, né? Eu tenho aprendido muito no convívio que a gente tem tido com o Falcão, porque ele é um dos poucos treinadores, e de todos com os quais eu convivi nesses últimos 3 anos, Márcio, ele é um dos poucos que me diz sempre isso. No futebol a gente está sempre aprendendo, e o treinador tem que ter essa capacidade de saber que não sabe tudo, né? E o dirigente da mesma maneira. O futebol está na boca do povo, está nos bares nos fins de semana, está nas rodas de conversa todos os dias, e todo brasileiro entende de futebol, porque todo mundo gosta de futebol, todo mundo assiste futebol quase que todos os dias da semana, na TV. Então o dirigente tem que ter também essa hombridade. Eu tenho aprendido muito com a imprensa da Bahia nesse sentido. Nós temos que começar a fazer com que a nossa cabeça seja sempre aberta. Muitas vezes até quando nós discordamos de uma opinião ou achamos que a opinião é errada, mas eu tenho aprendido a fazer isso, a parar para raciocinar, para pensar, para ver se naquela opinião ali que sai nas rádios ou na TV não tem um fundamento de verdade, e você, dirigente que está pensando de outra maneira, é que está enganado. Então, eu quero dar esse testemunho aqui, eu aqui convivendo com vocês da imprensa baiana, tenho procurado ter esse papel, e tenho realmente aprendido muito com a imprensa da Bahia, e tenho tido essa convivência que eu tenho certeza que vocês podem confirmar, que é bastante salutar. E para não dizer que eu não falei alguma coisa de futebol, Márcio, eu confesso que eu não vim preparado para, enfim, fazer uma palestra maior, mas como você colocou aí um pouco da nossa experiência dessa gestão de 3 anos no clube, eu quero dizer que a coisa que o objetivo, o que a gente tentou implantar nesses 3 anos, e que é um trabalho diário, a gente tem tentado fazer isso durante a nossa gestão, e não podemos tirar o foco desse objetivo, é profissionalizar o clube, porque o futebol, o ambiente do futebol brasileiro ainda é um pouco assim, carregado de amadorismo. O futebol envolve muita paixão, né? O clube é dos torcedores, todo mundo, cada diretor se acha dono do clube, e na verdade muitas vezes até certo ponto realmente, porque o clube não é de uma pessoa só. Mas é preciso implantar uma filosofia profissional no futebol brasileiro. É preciso que essa filosofia esteja nas federações, esteja na CBF, esteja nos clubes, esteja na imprensa, né? Esteja em todos os setores que fazemos o futebol, que fazem o futebol. E no Bahia especificamente, o que a gente tem buscado fazer é isso. Lógico que a gente precisa avançar muito. Nosso objetivo inicial era fazer isso no departamento de futebol. Nós conseguimos. O departamento de futebol hoje do clube é tratado com profissionalismo. É claro esse avanço no Bahia, mas é preciso também ter sempre vigilância, porque as raízes, vamos dizer assim, antigas, insistem em estar sempre rondando o clube, o que é até certo ponto natural também, porque, como eu falei, as pessoas se acham, e até certo ponto são realmente donas do clube. O clube não é do presidente atual, nem é da diretoria atual, é da diretoria atual, é de cada um de nós, mas é do torcedor, etc. Mas a gente tem que procurar blindar essa estrutura para que as coisas funcionem adequadamente, como o ambiente profissional de um clube no século XXI precisa. Você vê muito isso, por exemplo, eu não gosto de falar de outros clubes, eu não estou falando mal, estou fazendo uma constatação, mas nós estamos sempre vendo aí na imprensa brasileira os problemas que clubes como o Flamengo, por exemplo, têm de uma estrutura política antiga, sempre muito brigado, sempre muito complicado de se administrar, Palmeiras, etc. Então, isso dificulta a gestão dos clubes. Os clubes precisam se modernizar nesse sentido, blindar cada vez mais a sua estrutura administrativa, para que os profissionais que são da área tenham liberdade para trabalhar. Então, eu queria só colocar isso para vocês, que é
vamos dizer assim, eu acredito que tenha sido o maior avanço que nós conseguimos implantar no clube nesses 3 anos, e é um desafio que a gente vai procurar fazer eternamente, enquanto, obviamente, estivermos à frente do clube, e é um desafio que os outros clubes do Brasil e qualquer estrutura que milita no futebol, volto a dizer, federações, confederações, etc., precisam ter. Agradecer mais uma vez, Márcio, para finalizar a placa. Eu não sabia, fiquei realmente satisfeito, feliz com essa singela homenagem, né, sua e do Aderson, e agradecer a oportunidade realmente, mais uma vez, de estar aqui, de receber essa placa, parabenizar vocês pelo Congresso e dizer que continuem nesse caminho. Essa divergência de ideias, esses debates que nós temos com a imprensa são muito importantes para o futuro do futebol, para a melhoria do futebol baiano e brasileiro, e nós temos tido uma convivência muito boa, que eu tenho certeza vai ser assim enquanto eu estiver à frente do clube, militando no futebol baiano. Muito obrigado. E eu queria chamar aqui, para fazer uma homenagem, nessa manhã de sexta-feira, no último dia do nosso congresso, a um dirigente de futebol que conseguiu restabelecer um clube de futebol. É claro que nossos clubes vivem numa agonia financeira incrível, mergulhado em dívidas, e eu acho que o Esporte Clube Vitória é um clube saneado, e a questão de estar na segunda divisão hoje é momentânea. O Vitória tem uma mega estrutura. O Vitória hoje é um clube que a Bahia reconhece que financeiramente não deve nada a nenhum clube do mundo, porque estar saneado, estar sem dívida é algo inacreditável para um clube de futebol. E eu gostaria de ressaltar que tudo isso numa gestão que começou na 3ª divisão. Quando o presidente Alex Portela pegou o Vitória, o clube estava mergulhado, atolado em dívidas, em várias denúncias de todo tipo, e de lá para cá o Vitória voltou à 1ª divisão, uma coisa muito rápida dentro de campo. Hoje o Vitória, se não fossem 2 títulos do interior baiano, em 13 anos o Vitória seria 12 vezes campeão. Então o Vitória nos últimos 12 anos tem 10 títulos estaduais. Então isso a gente tem que ressaltar, porque faz parte do cotidiano da imprensa cobrir o Vitória, e com muito prazer o Vitória tem dado a alegria aos torcedores e muito trabalho para a imprensa informar no dia a dia de um clube vitorioso. Eu queria chamar aqui o presidente do clube, Alex Portela Júnior, para a gente entregar uma placa pelo reconhecimento do trabalho. Bom dia a todos, bom dia Márcio. Primeiro eu queria agradecer, é uma honra muito grande receber essa homenagem de vocês, ainda mais vindo de uma pessoa que eu tenho um carinho, uma amizade hoje especial. Eu sei que é o tricolor ferrenho, mas uma pessoa muito profissional, uma pessoa muito correta, e é isso que a gente precisa. Eu quero parabenizar a vocês e dizer que eu acho que a imprensa tem um papel muito importante
cada vez mais no crescimento do futebol de cada estado. Eu sei que todos nós somos torcedores. Nós dizemos, eu não torço para time nenhum. Isso realmente é conversa. Todo mundo tem um time. Agora nós, na nossa profissão, nós temos que ter profissionais e tratar a coisa como profissional. Eu acho que cada vez mais, como eu falei, a imprensa é muito importante no crescimento desse futebol. O Márcio falou. Eu nunca pensei em assumir a presidência do clube, apesar de meu pai já ter sido presidente do Vitória há um tempo atrás. Eu realmente, pelos meus afazeres, nunca pensei. Mas não aceitei a posição que o Vitória se encontrava na terceira divisão, devendo 5 meses de folha, realmente um caos. E eu me propus a entrar no futebol para mudar um pouco isso, para resgatar um pouco a credibilidade que nós temos que ter em tudo. E graças a Deus, nós temos 6 anos no clube, estamos agora no 7º, e estamos tentando cada vez mais melhorar. Claro que a torcida fica preocupada. Nós, em 2 anos, nós colocamos Vitória na Série A. 2 anos, um ano retrasado, tivemos a infelicidade de cair. O ano passado, por 1 ponto, não subimos de novo para a Série A. Mas estamos montando um time para subir esse ano. Estamos fazendo uma estrutura. O Vitória já pagamos quase todas as causas trabalhistas. Já pagamos mais de 10 milhões de reais nesses anos. Ou não só as causas. Hoje eu acho que uns poucos clubes no Brasil têm o que Vitória tem, que estão todas as suas certidões negativadas. Todas as certidões do Vitória, de INSS, de FGTS, Receita Federal, tudo. O Vitória tem todas as certidões. Inclusive nós temos um convênio com a Petrobras, que o Vitória recebe o dinheiro direto da Petrobras e entregando suas certidões mensalmente. Eu acho que isso é um feito no futebol brasileiro. Eu acho que poucos clubes têm essa condição que o Vitória tem hoje. Claro que a torcida quer ver time, quer ver tudo. Algumas vezes a gente vai pedir algumas receitas nos nossos patrocinadores. E o que é que a gente diz? Alex, você é um dos poucos presidentes que se preocupam realmente com o clube. Os caras querem antecipar a receita de 2014, 2015, se puderem. O outro presidente que pague a conta. Eu não penso assim. Eu acho que nós temos que ter um pouco de prudência e um pouco de responsabilidade. Então eu acho que a Vitória é tratado assim. E a imprensa é muito importante para denunciar isso. Eu acho que a imprensa tem que ter o papel de mostrar as coisas corretas, também como as coisas erradas que acontecem no futebol. É muito importante você ter tratado com seriedade. E mais uma vez eu quero parabenizar Márcio por essa iniciativa de trazer para a Bahia um congresso e ter gente de todo o Brasil, certo? Que isso é muito importante, um congresso realmente muito prestigiado. E Márcio está de parabéns pela iniciativa e boa sorte. Senhoras e senhores, Paulo Roberto Falcão. Bom dia a todos. Eu estava brincando com o Jaime, que é o assessor de imprensa do Bahia, que eu não consegui esquecer minha carteirinha da Brás. Mas revi algumas pessoas que eu não via há muito tempo. Eu acho que o futebol tem isso, né? A facilidade que ele tem de encontrar pessoas, mesmo depois de tanto tempo. E aquelas pessoas, evidentemente, que você tem mais afinidade, você lembra coisas que participou, e sempre conduzidos pela bola, né? A bola é impressionante. A bola nos dá essa capacidade de criar, de fazer amizades, às vezes também inimizades, né? Mas na maioria das vezes, sempre muito mais, ela aproxima do que ela distancia. E essa distância, ela volta a se aproximar quando tem um evento como esse, por exemplo, que é um evento em que aproxima as pessoas, a troca de ideias, que faz com que a gente possa expressar tudo aquilo que a gente aprendeu. E eu comecei neste mundo da mídia lá pelos anos 80, quando eu fui para Roma. Eu
com a necessidade de aprender rapidamente o italiano, eu tive, porque por característica minha, aqueles que me viram jogar ou que participaram da minha vida esportiva sabem, eu sempre gostei de falar muito no campo, de organizar e de ajudar e de orientar. E quando você vai para o país com a língua diferente, você perde muito disso, né? Você não consegue. Então eu tive a necessidade, rapidamente, de aprender. E uma das coisas que foi para mim importante é de que, até para me responsabilizar ainda mais em aprender o idioma rapidamente, eu fui trabalhar na televisão, uma televisão privada de Roma, junto com um jornalista italiano, evidentemente, porque eu não tinha condições de apresentar um programa. Mas isso... Então ali eu comecei. Depois fui para a rádio, e sempre em Roma, e depois eu trabalhei, já aí chegamos na RAI, na televisão italiana, e no canal Canale 5 lá do Berlusconi, e fui indo, e em 90, pela primeira vez, se não me engano, trabalhei numa televisão brasileira, na Manchete, na época, na Copa do Mundo da Itália. E depois entrei definitivamente para a mídia, impressa e eletrônica, nos anos... acho que 95, e abandonei, não sei se definitivamente, mas por um momento o trabalho de jornalista, e quando eu assumi o Internacional, lá em abril do ano passado. E hoje estou me dedicando a essa carreira de treinador, que eu acho que era uma coisa que eu sentia que eu tinha condições e que eu tinha que voltar a trabalhar, né? Felizmente, as coisas que eu fiz da minha vida como jogador, e depois trabalhando na mídia, e aprendi muito com muita gente, jornalistas, com a experiência que eu tive dando entrevista, vendo as pessoas comentar. Então, eu tive essa facilidade depois, quando eu comecei a trabalhar onde vocês estão, né, rádio e televisão, porque eu vivi o futebol dentro do campo e do vestiário. E hoje também me ajuda muito a minha profissão de treinador, que saber as necessidades que vocês têm, né? Às vezes essas necessidades do treinador e da imprensa chocam muitas vezes, né? Porque evidentemente, se eu estivesse sentado aí, talvez eu também gostaria de ter algumas diferenças em relação ao trabalho do treinador, alguma participação maior, mas isso me ajuda a aproximar, né? Na medida em que eu sei as necessidades de uma rádio, por exemplo, de um jornal, enfim, que é a necessidade de informar, e como eu disse, às vezes o treinador tem a necessidade de não permitir que a informação chegue por motivos, enfim, cada um tem seus motivos, mas essa vida de jogador, e depois de treinador, e por um período onde eu passei na seleção brasileira, na seleção do Japão, na América do México, no próprio Internacional, e depois a volta para a imprensa, e agora de novo voltando como treinador, isso me deu, assim, muita capacidade de entender, de repente, como é que funciona uma redação de jornal, como é que funciona uma redação de uma rádio, de uma televisão, de entender determinadas coisas, entender o que era um lead, que a gente... Isso me deu muita condição. E uma das coisas que eu tentei fazer no Rio Grande do Sul e não consegui, que eu acho que seria interessante para todos os lados, era tentar uma aproximação maior, né, entre a mídia e os homens do futebol. E eu falo homens do futebol, eu falo do jogador, falo do treinador, do médico, todas as pessoas que estão envolvidas no futebol, criar alguma coisa que pudesse, tipo esses 2, 3 dias que estão fazendo aqui, para que se pudesse aproximar um pouco mais, para que um entendesse um pouco mais as necessidades e as dificuldades que se tem, né? Para que eu, treinador, entendo, de repente, a necessidade que o Heraldo tem de uma matéria, porque ele tem 8 horas para encher o dia a dia, e eu entender isso e tentar ajudar nisso, desde que isso não crie uma dificuldade para o meu trabalho de treinador. E do outro lado também, de repente, o jornalista entender que tem determinados momentos que tem que ser o treinador e o jogador só, para que se possa criar. Eu acho que isso diminuiria muitos problemas que se tem hoje na relação imprensa com os treinadores, ou com os jogadores, enfim, com o mundo do futebol. Tentei fazer, não consegui em Porto Alegre, mas acho que quero aqui humildemente deixar uma sugestão de que acho que seria interessante para que um conhecesse o trabalho do outro, e aí eu acho que as coisas poderiam, inclusive, serem um pouquinho mais facilitadas.